Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus o abençoe. Embora algumas pessoas não acreditem em Deus, mas eu acredito. Sou um homem de fé, sou um homem de ciência. E estou com esse canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube, estou no Facebook, no Instagram, no Telegram, com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde no Facebook, né? Canal de Ciências da Religião, Ciências Sociais, Filosofia, Teologia, Religião, Antropologia Cultural, Antropologia Bíblica, Antropologia Filosófica e Antropologia Teológica. Bom, eu queria falar um pouco sobre a filosofia, e tem uns livros, olha, vários livros aqui atrás. Eu tenho mais de, meu carro-chefe, né? Filosofia e Teologia, com especialização em filosofia, teologia, teologia sistemática, teologia bíblica do Novo Testamento e história da igreja. Curso Vida Nova, de teologia básica, filosofia, pastor e professor Jonas Madureira, editora Vida Nova. E tenho esse livro também, já de longa data, tá? Já bem usado, né? O pastor Batista Merval Rosa, pastor, teólogo, professor, da editora Juerp, extinta editora Juerp. E vários livros também. Então a filosofia, né, nós estudamos matéria em comum, a teologia e a filosofia. Nicolas Abagnano, que escreveu o dicionário de filosofia e história da filosofia, Nicolas Abagnano, que são, se eu não me engano, 15 volumes, e eu li todos eles, tá? História da filosofia, tem toda ela, história da filosofia antiga, medieval, escolástica, moderna, reforma, contemporânea, enfim. Nicolas Abagnano, ele fala que São Tomás de Aquino, que é um teólogo e um filósofo católico do século IV, eu até escrevi artigos sobre ele, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles estudaram filosofia e teologia concomitantemente. Assim como eu também, né? Quem sou eu? Então a filosofia é um problema também antropológico, por que não dizer sociológico. Né? Existe a filosofia, a teologia e a antropologia empírica, especulativa, a antropologia, teologia e filosofia filosófica, a teológica, ética, e também sobre o humanismo clássico, história antiga, filosofia da Renascença, filosofia medieval. O que é filosofia? A palavra filosofia, quem está iniciando, né, na teologia e na filosofia, significa philos, do grego, amigo, e sofia, que quer dizer sabedoria. Então, a grosso modo, juntando a palavra filosofia, philos e sofia, né, significa amigo da sabedoria, né? Então, a gente fala de a filosofia como correntes filosóficas acerca da verdade, na cosmologia, na teleologia, na história, no racionalismo, no empirismo, no iluminismo, a filosofia contemporânea, não é verdade? A filosofia clássica, platônica. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Esse livro aqui vai falar isso e muito mais do que eu estou falando aqui no vídeo, do pastor
pastor não, padre católico, teólogo Baptiste Mondin, ou Baptiste Mondin, né? Em francês, Baptiste Mondin, Introdução à Filosofia, 11ª edição, Problemas, Sistemas e Autores e Obras, da editora Paulus. Então, a primeira parte, né, a filosofia, ela trata do problema do homem, a sua cosmologia, ou seja, a origem do universo, como foi criado o universo, o problema de Deus, o eterno retorno, o problema lógico, a epistemologia, a gnoseologia, o conhecimento, a linguística, não é? A cosmologia, como falei, né? A criação do mundo, do universo, como o homem foi criado, a antropologia, né? A metafísica, né? O ser enquanto ser, né? Ontologia ou metafísica, o problema ético, o problema pedagógico, o problema religioso, político, estético, histórico. E já na outra parte desse livro aqui que eu estou indicando, acho que é esse livro aqui, deixa eu ver, acho que tá por aqui, né? Que fala sobre o ser, né? Fala sobre a contemplação. Esse livro aqui também é muito bom, que eu queria indicar para você. Tem vários livros aqui. Curso de Filosofia do professor Antônio Rezende, da editora universitária Jorge Zahar, para professores e alunos de cursos do ensino médio e da graduação de Filosofia, Educação e Pedagogia. 18ª reimpressão, editora Jorge Zahar, curso de Filosofia. Também queria indicar, né, Dicionário Básico de Filosofia de Hilton Japiaçu e o professor Danilo Marcondes. Ok? E também textos básicos para filosofia do professor filósofo Danilo Marcondes, professor universitário. Então, a filosofia, assim como a teologia, ela trata do tema do homem, do ser humano, de Deus, do conhecimento, a busca da verdade, né, em Platão, Sócrates, Aristóteles, né, os principais. Aí você entra, os principais filósofos gregos, né, socráticos, aristotélicos, platônicos, por exemplo, Santo Agostinho, ele condensou a filosofia de Platão, que foi um filósofo do V século antes de Cristo, com a teologia cristã, a dogmática teologia cristã e bíblica, teológica. E São Tomás de Aquino, que é um teólogo já do século XII, século XIII, se eu não me engano, Idade Média, chamada escolástica. São Tomás de Aquino foi um gênio teológico e filosófico. Ele condensou, ele fez uma amálgama, ele mesclou, ele juntou e uniu a teologia e cosmovisão cristã, teológica e bíblica com a filosofia de Aristóteles, que também foi um filósofo do V século antes de Cristo, portanto 500 anos antes de Cristo, né? E então a filosofia ela aguça os porquês, as perguntas, né? Por que o fogo queima? Por que o café é quente? É doce, é amargo? Por que a água coloca na geladeira, ela vira gelo
quando aquece a água vira vapor, condensa, há uma precipitação em gotículas, né? A chamada H2O. Nós conhecemos hoje como H2O, né? Molécula de oxigênio e hidrogênio. Se eu me lembro, eu era muito bom de química. Interessante. Ruim em matemática, ótimo em português e história e péssimo e bom em física e química. Vai entender. Porque química e física usam muito a matemática, né? Mas vai entender. Então, aqui também passa para escolas filosóficas. Se você quer aprender, né, sobre a ética, né, a moral, a ética, né, o hedonismo, o utilitarismo, o estoicismo, o epicurismo, né, o formalismo ético, o imperativo categórico, por exemplo, de um filósofo chamado Immanuel Kant, autonomia e heteronomia, aí já é a parte da teologia, que Paul Tillich, que foi um teólogo luterano, eu tenho um livro dele aqui, Teologia Sistemática, é pura filosofia e teologia, né? Então, fala sobre a educação, os valores ônticos ou metafísicos, ou seja, o ser enquanto ser. Por que aquilo existe? Por que isto existe? E isso pergunta na matéria da filosofia chamada metafísica ou ontologia, não é? Sociais, como família, econômicos, como trabalho, valores, axiologia, não é? A estética, a beleza. Você vai no museu, você vai numa obra de arte, aquilo é uma estética, é uma matéria dentro da filosofia, né? Moral, religioso, o sagrado, o profano, o problema da cultura, o que é cultura. Então, todos esses saberes, né? O problema antropológico, o problema gnosiológico, né? O conhecimento, a gnose, tudo isso faz parte da filosofia. Complicado? Não. Não é complicado. Se você estudar a fundo e você gostar da matéria, como eu estudei teologia e religião, ciência da religião, teologia bíblica, eu tive que estudar também filosofia. Então você aprende, por exemplo, o ser humano na antropologia, tanto na filosofia como na teologia. O ser humano, alma, corpo, espírito, liberdade e livre-arbítrio, predestinação, o período patrístico também, que eu gosto muito, né, os chamados pais da igreja, né, patrologia, os primeiros pais da igreja, do primeiro até o 7º século, ou 6º século, com 2 pais da igreja, né, os últimos pais da igreja, considerado pelos historiadores João Damasceno, João de Damasco e Isidoro de Sevilha. O período do escolasticismo, né? A importância da filosofia e teologia escolástica, a antropologia escolástica. Depois o período da reforma, a reforma protestante, a reforma católica, a contra-reforma católica, não é verdade? Aí vem Lutero, Calvino, Zwingli, Menno Simons, dos anabatistas, né? Conrado Grebel, Felix Manz, deixa eu ver aqui, Rafael Rubmaier, que foi considerado um dos mais cultos dos anabatistas e batistas, né? Teólogos e filósofos, foi médico, foi bibliotecário, foi advogado, Rafael Rubmaier. Eu falo isso e comento história da igreja. Escrevi um artigo só sobre história da reforma, história da igreja batista, história do protestantismo
e da filosofia da religião. E, por fim, a filosofia contemporânea. Quando se fala em filosofia contemporânea, a gente está afirmando a filosofia atual. Nós estamos do século XXI. Então, o século XX e o século XXI produziu muito material de filosofia e teologia. Aí entra o socialismo, né, o ambiente social, com Auguste Comte, né, Karl Marx, Proudhon, Saint-Simon, as imagens e a filosofia contemporânea do homem até os nossos dias. Então a filosofia ela é muito importante, principalmente para quem está estudando para o Enem, para o FUVEST, para a UF, para a USP, para a UFRJ, PUC, né? Pontifícia Universidade Católica, para o Bennett, para a Faculdade Batista, FABERJ, né? São matérias comuns. Queria indicar também a filosofia, né, da professora Marilena Chauí e da Lucilena Galvão, que é uma grande filósofa, professora, escritora, autora, Lucilena Galvão, que eu acompanho no YouTube, né, e Viviane Mosé e várias outras filósofas, né, que Djamila Ribeiro, que é uma escritora, ativista negra, autora de vários livros. Eu mesmo, orem por mim, estou querendo escrever e publicar um livro de minha autoria, mas está difícil, mas, né, com Deus e tendo um patrocinador, quem sabe, né? Tá quase completo o livro. Na verdade, eu estou escrevendo quase 2 livros. Um livro que pode virar 2. Capítulo 1, né? E capítulo 2. Então, a filosofia, ela... eu escrevo aqui, ó. Tá todo datilografado, tá? São materiais xerocado e datilografado e digitalizado em PDF também. Tudo aquilo que eu estou falando aqui está tudo digitalizado em PDF. Fabrício Barreto Gonçalves, e está no meu Telegram, Instagram, YouTube e no Facebook com a página, é uma antessala, digamos assim, uma página no Facebook minha, Fabrício Barreto Gonçalves, chamada Você Pergunta e a Bíblia Responde. Está lá o meu nome lá, minha cara feia.